Por isso, antes de começar qualquer coisa, ele pesquisa, ele observa, ele compara, ele faz folhas de cálculo. Ele diz a si mesmo que isto é preparação, mas na verdade o macaco quer provas de que vai funcionar antes de começar. Ele quer uma garantia. Ele quer saber que o negócio vai ter sucesso antes de o lançar. Ele quer saber que o canal vai crescer antes de publicar. Ele quer saber que a rotina é perfeita antes de treinar. Mas o fruto nunca aparece antes da semente ser plantada. Nunca. A única forma de saber é começar, continuar a aparecer e dar tempo ao tempo. Isso parece terrível para o macaco inteligente, porque o macaco inteligente quer clareza primeiro, mas a clareza geralmente vem depois da ação, não antes dela. Por isso, o macaco tende a aprender uma nova regra: parar de monitorizar a colheita, monitorizar a rega. O macaco enviou o e-mail? O macaco publicou o vídeo? O macaco fez o treino? O macaco fez as repetições hoje? Isso é o que importa. Segunda armadilha. O macaco acha que é mais inteligente do que realmente é. Há macacos que não pensam muito. Eles simplesmente mergulham na ação. Por vezes isso é imprudente. Por vezes funciona. Depois existem os verdadeiros mestres, os raros macacos que compreendem profundamente que a ação é o único caminho a seguir. Eles sabem que as ideias não significam nada sem execução, mas a maioria dos macacos inteligentes fica no meio. Eles são inteligentes o suficiente para imaginar todas as formas possíveis de as coisas correrem mal, mas não são sábios o suficiente para perceber que isso pode ser apenas medo disfarçado de inteligência. Eles chamam a isso ser ponderado, ser estratégico, esperar pelo momento certo. Por vezes isso é verdade. Na maior parte do tempo, é apenas o medo a usar palavras caras. É por isso que o macaco inteligente comum fica paralisado. Ele continua a confundir análise com progresso. Ele continua a agir como se pensar mais o fosse salvar do desconforto. Mas pensar mais é muitas vezes o que o mantém preso. Por isso o macaco tem de ser humilde. Talvez o macaco não seja um gênio à espera da jogada perfeita. Talvez o macaco apenas precise de fazer o que é óbvio. Fazer mal feito. Fazer cedo. Fazer antes de se sentir preparado. Terceira armadilha. O macaco confunde sofrimento com progresso. Agora o macaco escapa das duas primeiras armadilhas. Ele finalmente começa a agir. As pessoas reparam, dizem que o macaco é disciplinado, focado, a dar no duro, feito de outra fibra. O macaco adora isto. Ele começa a acordar às 5, a tomar banhos gelados, a dizer não a tudo que é divertido, a construir rotinas gigantes, a agir como se quanto mais difícil algo parece, mais valioso tem de ser. E à superfície, isto parece impressionante. Mas por vezes, isto é apenas mais uma armadilha. Porque é mais fácil ganhar amor à identidade de ser disciplinado do que fazer aquela coisa assustadora que realmente importa. É mais fácil construir uma rotina matinal dramática do que enviar o e-mail desconfortável. É mais fácil escrever no diário durante 1 hora do que clicar em publicar. É mais fácil otimizar a vida do que arriscar o julgamento dos outros. Por isso, o macaco tem de fazer uma pergunta brutal. Será que isto me está realmente a levar em direção à vida que eu quero? Ou estou apenas a fazer coisas difíceis porque me fazem sentir importante? Será que faltar à festa iria mesmo ajudar? Se o macaco vai apenas passar a noite a organizar a sua página do Notion? Será que a rotina matinal de 2 horas importa mais do que gravar o vídeo, fazer a chamada, apresentar a candidatura ao emprego ou lançar a página? Por vezes, a coisa mais produtiva que o macaco pode fazer não é construir um sistema mais impressionante, é fazer a coisa real, de forma confusa, em público, sem garantias. Por isso agora o macaco
vê as armadilhas. Querer certezas antes da ação. Confundir o medo com a inteligência. Confundir o teatro da disciplina com o verdadeiro progresso. E o macaco também vê a saída. Plantar primeiro, regar diariamente. Monitorizar as repetições e não a fantasia. Tomar uma atitude simples hoje, mesmo que pareça desajeitada. Questionar se o hábito está a ajudar ou apenas a fazer com que o macaco se sinta importante. O macaco não precisa de se transformar numa espécie diferente do dia para a noite. Ele apenas precisa de parar de idolatrar o pensamento e começar a respeitar a ação, porque a vida não recompensa o macaco por ter potencial. A vida recompensa o macaco por o usar. Por isso, o macaco tem uma escolha. Ele pode passar os próximos 10 anos a pesquisar, a preparar e a esperar até se sentir pronto. Ou pode dar um passo honesto hoje e deixar que o caminho se revele enquanto caminha. O macaco inteligente já pensou o suficiente. Agora o macaco avança. Mantém a força, macaco. O macaco é inteligente. No tempo da escola, o macaco tirava boas notas sem sequer se esforçar muito. Os professores diziam que ele tinha potencial. Os outros macacos pediam a sua ajuda. Todos assumiam que o macaco ia fazer algo em grande. Agora, o macaco está mais velho e algo parece estar errado. Ele sabe que poderia construir uma vida melhor. Ele sabe que tem capacidade, mas de alguma forma ele ainda não consegue decidir o que fazer. Ele continua a pesquisar a ideia de negócio perfeita. Continua a comparar os melhores planos de treino. Continua a ver vídeos sobre produtividade enquanto não faz sequer 10 flexões por dia. É assim que o macaco inteligente fica preso. Não porque falte talento ao macaco, mas porque o macaco cai em armadilhas. E se o macaco não escolher uma direção em breve, a vida escolherá uma por ele. O caminho por defeito. O caminho seguro. O caminho onde o macaco continua à espera, continua a adiar, continua a dizer a si mesmo que está a tentar perceber as coisas, até que um dia olha para cima e percebe que construiu uma vida por acidente e não por escolha. Mas o macaco pode mudar isso hoje. Primeira armadilha. O macaco quer ver o fruto antes de plantar a semente. O macaco inteligente odeia a incerteza.